Muitas vezes as situações não planejadas, nem sempre elas são confortáveis. Você pode até passar por um caminho em função de um desconforto. Eu me lembro de Jacó. Em Gênesis do capítulo 28, há uma narrativa acerca da fuga de Jacó. E quando a epígrafe fala em fuga, já coloca que a situação de Jacó não era a melhor. A situação de Jacó não era confortável. Antes, Jacó precisava fugir de alguma coisa. Jacó precisava sair. E a saída de Jacó era apressada. A saída de Jacó era angustiante. Ele não está apenas fazendo uma viagem, ele está fugindo. A epígrafe diz a fuga. Ele está em fuga. Os psicólogos, estudando a mente humana, a alma humana, eles identificam situações em que a mente humana, o coração humano, as emoções humanas entram no modo de luta e fuga. São situações de perigo. São situações que pedem urgência. E essa predisposição para lutar e fugir. Veja. Para enfrentar ou para fugir. Seja o impulso de lutar, seja o impulso de fugir, visa uma situação de urgência. Visa uma situação de autopreservação. E nem sempre essas situações se colocam diante de alguém porque há um exército à tua porta. Nem sempre essas situações se materializam porque um adversário está vindo contra a tua vida. Essas situações também se colocam como um perigo. Mas um perigo que se coloca e que se apresenta com um perfil de situações e de problemas da vida. Situações que podem envolver a vida financeira. Situações que podem envolver a vida emocional, os relacionamentos. Nem sempre é porque alguém está batendo a tua porta, querendo uma discussão. Mas são situações nas quais o perigo é evidente. São situações nas quais o risco, a integridade são evidentes. E aí é preciso lutar, ou melhor, fugir. Jacó, ele é o segundo filho a sair do ventre de Rebeca. Rebeca que casou com Isaac, mas que se descobriu estéril. E na sua esterilidade, sabendo que o Deus do seu sogro, Abraão, que o Deus do seu marido, Isaac, é o Deus Altíssimo, é o Deus Todo-Poderoso. Ela volta-se para o marido e lhe pede que ore, que fale com o Deus da vida, que fale com o Deus Todo-Poderoso, para que o seu casamento fosse frutífero, para que o ventre da sua esposa fosse frutífero, uma vez que o fruto do ventre já era percebido como galardão de Deus, que o fruto do ventre era herança do Senhor, que a frutificação é o princípio da bênção do Senhor. É com a frutificação que vem a multiplicação. É com a multiplicação que vem o transbordamento.
É com o transbordamento que vem a sujeição e o domínio. De modo que agora, Rebeca, ela se percebe em uma situação de opróbrio. Por quê? Porque ela não podia gerar. Mas ela sabia a história de Sarai. Ela conhecia a história da sua tia, da mãe do seu marido, da esposa de Abraão, a quem Deus havia chamado desde Ur dos caldeus, lhe dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar, para o endereço que eu mesmo te mostrarei, para o endereço que eu tenho sonhado para você. Abençoarei os que te abençoarem nessa jornada. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu te abençoarei e em ti farei benditas todas as famílias da terra. Multiplicarei a tua semente. Darei a você as terras, o território das tuas peregrinações. E Abraão, sogro de Rebeca, pai de Isaac, sai com a promessa. E por 25 anos peregrinou. Por 25 anos viveu em um território que não era o território do seu nascimento. Em um país que não era o seu país. Mas levado pela voz do Deus eterno. Pela voz do Deus que não é imaginado pelo homem, mas o Deus que imaginou o homem e imaginou todas as coisas. O Criador de todas as coisas, o sustentador da vida, aquele que produz a vida, aquele que sustenta a vida. E caminhando com o Senhor, 25 anos de jornada, 25 anos em que ele cresceu no conhecimento do Senhor, 25 anos em que o Senhor trabalhou a sua alma, trabalhou o seu coração, 25 anos em que em sua vida foi produzida a verdadeira fé, a fé que não depende da vista, a fé que não depende das condições que cercam, mas a fé que se fundamenta em um Deus que pode todas as coisas, ainda que não possa ser tocado por mãos humanas, ainda que não possa ser visto com olhos carnais. A fé, o fundamento firme, inabalável, daquilo que o coração espera, das promessas feitas ao coração. A fé, a certeza daquilo que os olhos não veem, mas que o coração já antecipa, mas que o coração já se apropria, como se pudesse ver, como se pudesse tocar. Como diz o poeta: tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Que fé é essa? É a fé que fará com que a sogra de Rebeca viesse a conceber, estando Abraão à altura dos 99 anos e a sua sogra aos 90. Como pode uma mulher de 90 anos dar à luz? Como pode uma mulher de 90 anos amamentar? Como pode uma mulher de 90 anos ter um filho em seus braços? Como pode uma mulher de 90 anos ainda ter deleite? Como pode uma mulher de 90 anos viver o sonho do impossível, abraçar o próprio filho? Ela vai sorrir. E ela diz: e isto será motivo de risos. Por quê? Porque é uma mulher de idade avançada que engravidou. Vai ser motivo de riso. Vai ser motivo de falatório. Por quê? Porque uma mulher em idade avançada teve deleite. Porque uma mulher de idade avançada concebeu e deu à luz ao filho prometido. Porque para Deus não há impossível. E tudo é possível
aquele que crê. Rebeca se vê também na esterilidade. Rebeca se vê também no opróbrio. Mas diferente da sogra, ela já não vai em busca de concubinas para o seu marido. Ela não segue o modelo de Babilônia, mas agora imersa na mesma fé de Abraão, imersa na mesma fé de Isaac, ela diz para o marido: ora ao Senhor, fala com o Altíssimo, fala com Deus que ouve, fala com Todo-Poderoso, fala com aquele que tem feito promessas a Abraão teu pai, que tem cumprido promessas na vida de Sarai tua mãe, te dando por filho, sendo o teu nome riso, motivo de riso, porque promessa de Deus traz sorriso aos lábios, promessa de Deus faz o coração exultar, o desejo acalentado pelo coração, há muito desejado, há muito buscado, há muito esperado, mas adiado, traz tristeza à alma, mas o desejo cumprido traz alegria, traz exultação, traz gozo na alma, formoseia o rosto. E ela se vê nesta situação, em total dependência daquilo que o Altíssimo pode fazer. E nessa dependência, ela diz: eu sei quem pode resolver. Parece que como Jó, ela diz: Sarai passou por aqui, eu também estou passando, mas por onde Sarai passou, eu vou passar, sabendo em quem tenho crido, sabendo quem é o Deus de Abraão, o Deus da minha sogra, o Deus do meu marido, o Deus que cumpre promessas. E a palavra registra que por 20 anos, Isaac vai orar. Por 20 anos, Isaac vai insistir com Deus. Por 20 anos, ele estará na presença do Senhor. Ele estará apresentando a Deus o problema da sua casa, do seu casamento, da sua família. Um problema que era humanamente de solução impossível. Mas crendo nas promessas do Deus que havia chamado seu pai lhe dizendo: eu multiplicarei a tua semente será como as estrelas dos céus, como os grãos de areia. Isaac é o herdeiro desta promessa. Isaac é o herdeiro daquilo que o Senhor havia entregue em graça a seu pai. E ele agora vai buscar essa promessa, porque promessa não é apenas algo que se toma conhecimento, mas promessa é algo que se precisa viver. Promessa é algo na qual eu preciso entrar para tomar posse da promessa, reivindicar, para viver plenamente a promessa. E ele vai buscar a face do Senhor. E ainda que o Senhor pudesse responder a oração de Isaac na primeira vez em que ele orou, na primeira vez em que ele buscou a face do Senhor, ainda que na primeira semana o Senhor pudesse ter feito Rebeca engravidar, Deus não respondeu na primeira semana. Deus não respondeu no primeiro mês. Deus não respondeu no primeiro ano. Não respondeu no segundo ano de casamento. E aqui a gente vai percebendo que o tempo de resposta é de Deus. Que o tempo de responder cabe unicamente a quem faz a promessa. E nós percebemos que Deus estabelece tempo para todas as coisas. Por isso a fé, ela antecipa o não vivido, sabendo que vai viver. Por isso a fé, ela olha para o calendário. Mas o calendário não faz a fé esmaecer, porque a fé contempla o calendário
E ela entende: Deus é maior que o calendário. Deus é maior que o tempo. Deus é além do tempo. Deus é antes do tempo. Deus é sobre o tempo. E eu viverei a promessa do Senhor no tempo do Senhor, da forma do Senhor. É verdade, há orações que Ele responde tão rápido. Há coisas, há bênçãos que vêm sobre a nossa vida de forma tão impactante. Há 38 anos estava o paralítico em Betesda, à beira do tanque, crendo em uma falsa religião, crendo naquilo que se contava de águas que se moviam por uma ação sobrenatural, e quem caía naquelas águas primeiro era curado. Mas cegos não conseguem ver águas que se movem para ali chegar. Leprosos não podem se aproximar de lugares aonde estão pessoas que não sejam leprosas. Paralíticos não podem se aproximar de águas que se movem porque não podem andar. Veja, é uma miragem. E por 38 anos ele creu, aquele paralítico com os demais doentes e enfermos criam naquela miragem religiosa. Mas então, de repente, chega Jesus à beira do tanque e apenas pergunta: queres ficar são? E ele, há tanto que esperava, há tanto que aguardava naquelas águas, naquela crendice, naquele ensino mitológico de um Deus pagão Esculápio que era adorado ali em Betesda, na casa da misericórdia, aonde ele jamais encontrou misericórdia alguma. Ele apenas tem queixa: Senhor, não tem ninguém, eu não tenho ninguém. Jesus não perguntou se ele tinha alguma coisa. Jesus não perguntou se alguém estava ali com ele. O que Jesus perguntou é: queres ficar são? Aquele que criou o oceano está perguntando: queres ficar são? Aquele que fala e as águas o escutam. Aquele que disse: ajuntem-se as águas em um só lugar, e os mares e os oceanos foram criados, e surgiu a porção seca, e ao declarar que as águas, haja o ajuntamento das águas, e as águas lhe obedeceram. Aquele que fala e as águas obedecem, está perguntando a quem espera o mover das águas de um mero tanque para ser curado: queres ficar são? E de repente aquele paralítico se vê curado milagrosamente. Há respostas de Deus que são imediatas, mas a resposta de Deus, que pode não vir no primeiro mês, pode não vir no segundo, pode não vir no terceiro, pode não vir no primeiro, no segundo, no quarto ano. É assim o clamor de Isaac para viver a promessa. É assim o clamor de Isaac em busca de resposta da parte do Senhor, em busca da bênção de Deus para a sua casa, para a sua família. E ele, ainda que ele clame, ainda que ele peça, ainda que ele esteja batendo, pedindo e buscando, ele não tem de Deus uma resposta imediata. E os anos vão passar até o dia em que Rebeca, ela engravida, em que o dia da bênção chegou, em que o momento de receber de Deus a promessa chegou. Há um tempo em que a promessa vai chegar. Há um tempo para viver a promessa. Há um tempo para entrar de posse daquilo que Deus tem prometido, daquilo que Deus tem estabelecido. E vai nascer-lhe 2 filhos. 2 nações são geradas do seu ventre. 2 nações que parecem estar em constante revolução no seu ventre. 2 nações que parecem se
defrontar no seu ventre, e ela não entendendo outra vez o que lhe ocorria, ela mesma agora vai orar. Ela mesma vai orar ao Deus das promessas. Rebeca mesma vai se voltar para o Todo-Poderoso e perguntar: Senhor, o que é isso? Qual é o significado disso no meu ventre? O que acontece aqui? E o Senhor vai lhe dizer: eu tenho te dado 2 nações. Você tem pedido ao seu marido que tivesse orado, que houvesse orado, porque você creu na bênção, você creu na promessa, você creu que eu multiplicaria a semente de Abraão, meu servo, de Isaque, o meu servo, a tua semente gerada a partir do teu ventre, ainda que fosseis estéril. E eu tenho visitado a tua vida, eu tenho visitado a tua madre, e tenho aberto a tua madre. Ele é o Deus que abre e ninguém fecha. A palavra diz que muito mais, além do que pedimos e imaginamos, segundo o seu poder que em nós opera. É o mesmo Deus que é poderoso para fazer, porque Ele não muda, Ele é o mesmo Deus. O Deus que operou na vida de Abraão, na vida de Sarai, de Sara, de Isaque, de Rebeca, é o mesmo Deus que é poderoso para fazer muito mais e além do que pedimos e imaginamos, segundo o seu poder que opera. Mas Ele opera em mim e Ele opera em ti, que em nós opera. O Deus que opera em você, o Deus que opera em mim, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Sara, é o Deus de Rebeca. É o Deus que abre, é o Deus que frutifica, é o Deus que multiplica, é o Deus que transborda, é o Deus que dá sujeição, é o Deus que dá domínio, é o Deus todo-poderoso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Em quem é que você busca fortaleza? 2 nações estão no teu ventre. E quando nascem os meninos, 2 meninos, sai o peludo Esaú, com o pelo avermelhado, com o pelo ruivo. E sai o Jacó, com a mão segurando o calcanhar do irmão. E Jacó, nesse gesto de segurar o calcanhar, vai receber o nome: aquele que agarra, aquele que segura. Sabe, alguém diz aquele que suplanta, mas o sentido mais exato é aquele que agarra e não solta, aquele que se agarra e não se despreende. Promessa precisa ser agarrada, eu te disse. Promessa precisa ser segurada. Promessa precisa ser possuída. O Senhor diz para a nação de Israel, séculos depois, na terra prometida: tenho começado a dar-te, começa, pois, a possuir. Porque não basta receber, é preciso entrar na posse daquilo que se recebe. É preciso possuir aquilo que se recebe. E esta é a figura que Jacó já vem trazendo, já vem simbolicamente sendo profetizado no seu gesto. Ele nasce, mas ele nasce para agarrar. Ele nasce, mas ele nasce para segurar. Ele nasce, mas nasce para se apegar. E o Salmo 91 vai dizer de quem se apega, de quem se agarra. Porque a mim se agarrou, porque a mim se apegou com amor, livrá-la-ei, porque creu no meu nome. Quando eu me agarro, eu declaro que eu creio. Eu vivo o que eu creio quando eu me agarro. Porque a fé sem atitudes é uma fé morta. A fé sem posicionamentos é uma fé morta. A fé que apenas diz eu creio, mas não vive o que crer, não traz à existência aquilo que crer, não contempla aquilo que vê quando fala. A verdadeira fé, ela tem atitudes. A verdadeira fé se prende, se agarra. E a mim se agarrou, eu livrá-lo-ei, porque a mim se apegou, eu livrá-lo-ei. Jairo vai em busca de Jesus, quando a sua filha jaz às portas da morte. Jairo vem caminhando com Jesus. Jairo
tem pressa, mas Jesus para perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? Senhor, tanta gente te toca, mas esse toque é um toque diferente, esse toque é um toque especial, esse toque provoca virtude, esse toque não é apenas o toque de quem crê, mas de quem está tomando posse do que crê. É uma mulher que me tocou, ela dizia no coração: se eu tocar, eu viverei a promessa, se eu tocar, a virtude da cura chegará até a minha vida, se pelo menos eu triscar a orla do manto, eu vou romper a multidão, eu vou romper o impossível, eu viverei a minha promessa. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus das promessas, Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus do impossível, e eu viverei o impossível pela fé. O justo pela sua fé, escreve Abacuque, ele viverá. Se viverá, não morrerá. Viva pela fé, prevaleça pela fé, se posicione pela fé, tome atitude pela fé, se agarre pela fé. Ele nasce agarrado no calcanhar de Esaú. Esaú vermelho vai na frente. Mas não importa quem vai na frente, importa quem se agarra. Não adianta ser ligeiro e não se agarrar. Não adianta ser forte e não se agarrar. Esaú será atlético, Esaú será ousado, Esaú será caçador, mas Esaú jamais vai se agarrar. Jamais vai se agarrar com a promessa. Antes ele irá ignorar a promessa. Antes ele irá trocar com facilidade a promessa. Ele vai desdenhar a promessa. Promessa não é para quem desdenha. Promessa não é para quem ouvida. Promessa não é para quem busca em si mesmo as respostas, os recursos e os meios. Promessa não é para quem declara o seu próprio eu irei, eu farei, eu realizarei. Tiago vai dizer: não fala eu, não diz eu irei, não diz eu farei, mas diga: se o Senhor permitir, irei. Se o Senhor te agarra com a promessa, te lembra da promessa. É na promessa que você prevalece, é na promessa que tem mais e além, é na promessa que você vive muito mais e além do que pede e imagina, segundo o poder. Não é segundo a minha força, mas segundo o poder que opera na minha vida. Não sou eu, mas é o Senhor em mim, declara Paulo. E Jacó, passados os anos, ele será aquele que, quando Rebeca, vendo o marido com os olhos praticamente sem enxergar, pede a Esaú: vai ao campo, traz uma caça, prepara do jeito que eu gosto, e eu te abençoarei. Eu te darei a bênção de Abraão, a bênção da promessa que está na minha vida. A palavra de Deus diz que o coração do homem traça os planos, mas quem dirige os passos são o Senhor. A promessa não é para quem está na frente, a promessa é para quem crê. Esaú não cria, e Deus, da sua presciência, já tinha revelado à mãe dos meninos que o menor seria senhor do maior, que o maior seria servo do menor. Na sua presciência, Deus já sabia: Esaú sai na frente, mas ele vai ignorar a promessa. Esaú sai na frente, mas ele não crerá na promessa. Esaú sai na frente, mas não quererá tomar posse da promessa. Esaú vai na frente, mas não vai se agarrar com a promessa. Jacó vem depois, mas o fato dele vir depois não lhe impedirá de crer na promessa. O fato de vir depois não impedirá de se agarrar com a promessa. Não importa se você chegou por último. Chegar por último não significa que chegou atrasado. Chegar por último não significa que chegou depois da hora. O tempo é de Deus, o mover é de Deus, a resposta é de Deus, e é para quem se agarra, é para quem se prende. A promessa
de ser livre das águas do dilúvio é para quem crê e entra pelas portas da arca. É para quem vai para o lado de dentro da promessa. Não é para quem fica do lado de fora apenas vendo, contemplando uma grande embarcação construída no deserto e dizendo: aqui não tem rio, como é que vai navegar? Aqui não tem rio, como é que vai flutuar? Aqui não tem rio perto, não tem águas suficientes. Como essa embarcação gigantesca vai flutuar? A promessa olha e vê o oceano. A promessa olha e vê o transbordamento. A promessa olha e vê as comportas dos céus sendo abertas e o aguaceiro descendo. A promessa olha e vê as portas dos fundamentos da terra, as comportas do subterrâneo terreno sendo aberto e as águas jorrando. E a ciência já diz: tem mais água no centro da terra, tem mais água no interior da crosta da terra do que em cima dos oceanos. A fé contempla esta verdade e diz: eu posso não estar vendo água, pode não ter um rio perto, mas essa embarcação vai flutuar, essa embarcação vai navegar, e quem estiver dentro da embarcação será salvo. Quem estiver dentro da embarcação viverá a promessa. Quem estiver dentro, quem se agarrar com a promessa, quem entrar na posse da promessa, quem passar pelas portas da promessa, viverá a promessa. Porque promessa não depende de mim, depende somente de quem prometeu. O que eu preciso é me agarrar com a promessa. Jacó, aquele que se agarra. Mas quando Jacó entra na posse da bênção que seria dada a Esaú, e se usa de um estratagema terrível de engano, porque Rebeca, vendo o pai confabular com o filho e lhe dizendo: eu vou te abençoar, ela deveria ter procurado Isaac e ter dito: meu marido, quando eles lutavam no meu ventre, depois que tu orasse por 20 anos pela promessa, e eu vivi a promessa 9 meses, e vi a batalha no meu ventre 9 meses, e orei ao teu Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Sara, ao Deus que abre a madre estéril e dá vida, aquele que cria a esbirri. Quando eu orei ao teu Deus, ao Deus da vida, ao Deus das promessas, e ele me disse: são 2 nações que eu te dei. Você orava por um filho, teu marido orava por um filho. Eu te dei 2 nações, porque eu sou Deus que multiplica. Mas tem uma coisa: o maior servirá ao menor. O que vai na frente servirá ao que vem atrás. Porque promessa é para quem se agarra, promessa é para quem toma posse, promessa é para quem crê, promessa é para quem se apega comigo, diz o Senhor. E ela devia ter lhe dito: a bênção de Abraão não é para Esaú. Esaú há muito tempo que abriu mão da promessa. Esaú há muito tempo que por um prato de sopa, e ele deixou a promessa e deu as costas para a promessa. Esaú não valoriza a promessa. O Senhor diz na sua palavra: eu honro os que me honram. A honra é para quem honra. Eu honro os que me honram. E o que de madrugada me busca vai me encontrar. O apóstolo Paulo vai escrever dizendo: a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, a quem temor, temor. Isaac teria ouvido a voz da sua esposa, e ouvido do jeito certo, diferente de Abrão, que ouviu a voz de Sarai e tomou uma concubina, e ouviu de modo errado. Isso trouxe problemas e danos. Mas por certo, Isaac muito tranquilo, Isaac muito cordeiro, Isaac muito temente do Senhor, teria ouvido a voz da sua esposa e não teria agido conforme as suas emoções.
palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? As emoções são fortes, as emoções são transbordantes, as emoções movem, as emoções mexem. Mas olha, não confunda emoção com o poder de Deus. Não confunda emoção com direção de Deus. Não confunda emoção com a glória de Deus. O valente, na sua valentia, ele toma uma cidade. Ele incendeia uma cidade. Mas quanto dano provocará nesse processo? Não é do valente, mas daquele que se agarra, mas daquele que crê, mas daquele que toma posse pela fé, o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção daquilo que o olho não vê. Jacó é aquele que acaba recebendo indevidamente a bênção do seu pai, enganando o seu pai. E quando o assunto é conhecido, o irmão agora queixoso, o irmão, aquele que nunca creu na promessa, aquele que nunca se dispôs a viver a promessa, é aquele que vai dizer: meu pai, o senhor não tem uma bênção para mim também não? Meu pai, será que o senhor não tem um ato litúrgico para mim também não? Uma fita litúrgica, alguma coisa para mim? Promessa não tem a ver com ato religioso, com mera religiosidade. Promessa é a fé que se apropria. Promessa é a fé que se envolve. Promessa é aquele que se apega, é aquele que se agarra. É aquele que diz: eu te conhecia, mas era de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem e eu me arrependo no pó e na cinza. Promessa é para aquele que diz: eu sei, o meu Redentor, ele vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Promessa é para aquele que crê e declara: é teu querer e é teu efetuar, e vive tudo isso debaixo de uma situação completamente adversa. Era o caso de Jó. O Senhor diz: o reino é tomado à força. O reino é tomado por quem se posiciona. Aquele que fica dizendo: o Senhor manda um sinal e eu vou crer. Senhor, desce da cruz e eu creio. Salva-te a ti e a nós. Promessa é para aquele que diz: lembra de mim, Senhor. Lembra de mim, do teu reino, lembra de mim. É a fé dizendo: quem está no meio é rei dos reis, é senhor dos senhores. Quem está no meio é aquele que vai morrer, é aquele que vai entregar a vida, mas é aquele que vai retomar a vida de volta, é aquele que vai voltar, é aquele que vai à presença do Pai, é aquele que quando entrar na eternidade, alguém vai cantar, as miríades vão cantar dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas. Por quê? Porque vai entrar o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? É o Senhor Todo-Poderoso, é o Senhor vitorioso da guerra, é aquele que venceu o pecado, é o que venceu a morte, é o que venceu o inferno, é o que cumpriu a lei, é o Todo-Poderoso. Esaú vai querer matar Jacó por isso. Tem uma hora que o fato de você entrar na posse da promessa é motivo de alguém ficar queixoso. O fato de você querer viver a promessa é motivo de alguém querer tirar a tua vida. O fato de você viver a promessa tem oposição para quem se levanta e se agarra com a promessa. Mas pode se levantar a oposição, pode vir por um caminho, mas por 7 serão desbaratados. Pode vir o que vier, pode se levantar a tempestade e o vendaval. Quem vive a promessa diz: o Senhor vive, o Senhor está no barco, o Senhor está na casa, barco onde Ele está,
não afunda, pode sacudir para lá e para cá, mas eu vou chegar ao porto seguro, eu vou viver a plenitude da promessa. Casa onde o Senhor está, pode soprar o vento, pode dar sobre ela as águas dos rios, ela não vai cair, porque está firmada em uma promessa inabalável. Viverei a promessa, e é por isso que ele vai fugir. A sua mãe Rebeca diz: eu vou ficar desfilhada, perderia eu os meus filhos em um só dia. Vai para a casa de Labão teu tio. E Jacó foge. Jacó, como Rebeca, entra no modo de luta e fuga. E ele parte para viver caminhos que ele não conhecia, é o que te falei no início dessa palavra. Para andar por caminhos que ele jamais tinha andado. Para dormir em campos onde ele jamais havia dormido. Para conviver com pessoas que ele não conhecia. Para viver situações que ele não tinha planejado na sua vida. Mas quem vai com a promessa. Mas Jacó é aquele que se agarra. Jacó é aquele que dorme ao relento. Jacó é aquele que caminha e não sabe a um que caminha com ele. Jacó é aquele que dá passos e não sabe a um que dá passos com ele. Por isso escreve Gênesis capítulo 28. E eu não posso deixar de ler a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia tem café da manhã. A Bíblia tem almoço e tem janta. Eu tenho dito, alguém sem café da manhã vai ficando tonto no meio da manhã. E se não almoça, já está desfalecendo antes do pôr do sol. E se não janta, pode ser que vá parar na UTI no fim do dia. E alguém diz: eu não jejuo porque a minha saúde não permite. Eu não posso ficar sem pelo menos as 3 principais refeições do dia. E alguém ainda diz: e eu não posso ficar sem as 3 e os lanchinhos intermediários. Cuide do seu corpo. Mas eu te pergunto, a tua alma tem tomado café da manhã de Bíblia? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A tua palavra almoçou ontem. Ou melhor, a tua alma almoçou ontem. A tua alma jantou ontem. Ou será que a tua alma já está na UTI? Ame a palavra de Deus. Examine a palavra. Examinais as escrituras, diz o Senhor, porque elas de mim testificam, e cuidais de ter nelas o caminho para a vida eterna. Mas escreve Gênesis capítulo 28. E Isaac chamou a Jacó, abençoou, promessa para quem crê, para quem se agarra, para quem entra na posse. E lhe ordenou dizendo: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Exatamente o que Esaú, que ouvidava a promessa, havia feito. Levanta-te, quem tem promessa se levanta, não fica prostrado. Não fica prostrado nas situações adversas da vida. Vai a Padã Arã, quem tem promessa recebe direção. A casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E aqui eu imagino Isaac levantando as suas mãos. E Deus Todo-Poderoso, em língua original ele está dizendo: e El Shaddai, aquele que provê, e El Shaddai, aquele que alimenta, e El Shaddai, aquele que cerca com a sua proteção e cuidado, e El Shaddai, aquele para quem não é impossível, e El Shaddai, aquele que dá vida, e El Shaddai, aquele que abre o ventre estéril e coloca vida aonde não há vida, e El Shaddai, aquele que faz viver, e El Shaddai, aquele que sustenta aquilo que ele dá vida. O Deus Todo-Poderoso te abençoe. Abençoar é decreto para dar certo, é dizendo vai dar tudo certo, com ele dá tudo certo, ele faz dar certo, ele faz a promessa acontecer. O Deus Todo-Poderoso te abençoe, ele te faça dar certo. É a bênção do Senhor que faz dar certo e não acrescenta dores, declara Provérbios.
e te faça frutificar. E aqui a bênção já começa a acontecer pela frutificação. É o princípio, quando eu começo a viver a fé, quando eu começo a viver a promessa na minha vida. Começa com a frutificação. Te faça frutificar e te multiplique. A frutificação leva à multiplicação, para que sejas uma multidão de povos. É uma multidão que tem sujeição e domínio. Te dê a bênção de Abraão. É a bênção que estava sobre a vida do teu avô, o pai da fé. Te dê a bênção de Abraão a ti, a tua descendência, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações, que Deus deu, é Deus quem dá, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara para tomar mulher dali para si, e que abençoou, e que deu a ele a bênção, que abençoou, lhe ordenara dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai. Promessa é para quem obedece, e que obedecera a seu pai e a sua mãe. Honra pai e mãe é mandamento com promessa, para que vivas muitos dias sobre a terra. E se fora a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai. Não eram más apenas aos olhos de Isaque, seu pai, eram más aos olhos do Senhor, em quem ele não cria, a quem ele não se dispunha a obedecer para viver a promessa. Foi Esaú a Ismael. Aí Esaú sempre faz do seu próprio jeito. E foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Jacó está em fuga. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Ele está em modo de fuga, nem um travesseiro deu para levar. Ele está em modo de fuga, nem uma tenda ele levou para armar no caminho. Era uma longa jornada. Eram muitos quilômetros, muitos dias de viagem. E ele saiu sem nada. Ele saiu apressado. E ele dorme em um lugar ao relento. Ele tem uma pedra por travesseiro. É a imagem de um abandonado. É a imagem de um mendigo. É a imagem de alguém, no dizer do povo do Nordeste, sem eira e nem beira. Casa sem eira e sem beira. É casa sem nenhuma importância social. A situação de Jacó, nem a parede para colocar a eira tinha, muito menos a beira. E sonhou. Quem tem promessa tem liberdade de sonhar. Eu posso não ter a eira. Você pode não ter a eira na parede, nem a beira na parede. Mas se você tem promessa, se você entra na posse da promessa, se você crê na promessa, você pode sonhar os sonhos de Deus na tua vida. Há um hino que diz: os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus sonhos em mim. Aleluia. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e fraco, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredite, acredite sim, Deus vai fazer o impossível no teu viver. Isso é viver promessa. Quem tem promessa pode sonhar os sonhos de Deus. E sonhou. E viu quem
tem promessa pode sonhar. Quem tem promessa recebe visão de Deus e viu uma escada erguida na terra. Oh, aleluia. Eu posso estar no deserto, mas tem uma escada. Eu posso estar embaixo, mas tem uma escada que aponta para cima. Cujo topo tocava nos céus. Que escadaria é essa, Jacó? Que escadaria é essa, Jacó? Tocava nos céus. Sabe, os de Babel tentaram fazer uma torre que tocasse nos céus e nunca conseguiram. Jacó está no deserto, não tem eira nem beira, mas tem promessa. Quem tem promessa não precisa construir torre. Aleluia. Quem tem promessa não precisa fazer escada, mas ao dormir já recebe visão do Deus Todo-Poderoso, aquele que já fez a escada, que toca até os céus. Aquele que tem promessa e entra na posse da promessa, tem visão da escadaria de Deus. Ele contempla a escadaria e o topo toca nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Oh, aleluia. Eis que o Senhor. Eu gosto de eis que na Bíblia, porque toda vez que a Bíblia diz eis que, é Deus intervindo. Eu falei isso outro dia. Eis que é Deus entrando na história. Eis que Deus pessoalmente está presente. Eis que Deus está colocando a mão para resolver. Eis que Deus está abrindo a porta que está fechada. Eis que Deus começa a mudar a história. Deus começa a mudar a biografia. Deus começa a prover. Eis que Deus começa a agir. Eis que Deus começa a fazer, Deus começa a efetuar, Deus está fazendo, Deus está agindo. Ele começa a escrever um eis que na tua história, porque a palavra não fica apenas nas páginas da Bíblia. A palavra é liberada para que você viva a palavra, para que você se aposte da palavra, para que você tome posse da vida eterna, para que você tome posse das promessas de Deus, para que você viva. Eis que o Senhor estava no topo dela. Escadaria que leva até a presença de Deus. Eis que o Senhor estava no topo dela e disse: eu sou. Só tem um que fala assim. É o Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Ele está dizendo assim: eu sou o Deus que fez a promessa. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. A terra é de Deus e Ele dá a quem Ele quer. A tua descendência será como o pó da terra. Começou a multiplicação. E estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Alguém pode não gostar de você, pode não gostar da tua família, nem da tua casa, mas fazer o quê? Quem entra na promessa, quem vive a promessa, abençoa toda a terra, porque a bênção vem de Deus. E eis que estou contigo. Ele está falando assim: você pensa que você está sozinho no deserto? Você pensa que você está dormindo aí nessa pedra dura e eu não estou com você? Oh, Ele é o Deus que presente está. Ele disse para Moisés: eu serei quem serei, eu serei porque estarei. Não adianta Deus ser sem estar. O Deus que é o Deus que está. O Deus que é o Deus que escreve eis que. O Deus que promete é o Deus que cumpre. O Deus que dá sonho, Ele dá posse do sonho para você viver o que sonhou. O Deus que dá visão, Ele te faz viver e contemplar a visão. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei tornar a esta terra. O Senhor disse: eu vou contigo na fuga. Agora eu não te chamei para ser fujão.
Eu não te chamei para correr dos problemas. Você vai na fuga. Eu vou contigo na fuga. Agora eu vou te fazer retornar da fuga. Bendito seja Deus. É um que vai, mas agora vai ser outro que vem. Porque quando Deus começa a andar com alguém, aleluia, pode ser Jacó. Quando Deus começa a andar com alguém, pode ter uma vida, sabe, precisando de muitos acertos, de muitos consertos, não tem problema. Aleluia. Quando Deus começa a andar com alguém, pode ter somente uma pedra para o travesseiro, pode nem ter a parede da eira e da beira, não tem problema. Deus anda com você. Agora saiba de uma coisa: aquele que vai andar com você vai mudar quem você é. Aquele que vai andar contigo vai mudar a tua alma, vai mudar a tua percepção. Aquele que anda contigo vai influenciar a tua alma, vai influenciar a tua vida. É Jacó quem vai, mas será Israel quem vem. Bendito seja o nome do Senhor. Um é Jacó que foi, outro é Israel que vai voltar. Um é o que fugiu da promessa, ou melhor, é o que fugiu do problema. O outro é o que vai voltar para se encontrar com o problema. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou contigo e te guardarei. Depois te farei tornar esta terra, porque não te deixarei. Jacó é o que se agarra. Quem mais se agarra é Deus. Quando alguém se agarra com ele, aleluia. Jairo foi em busca dele. A filha jazia às portas da morte. Mas quando a notícia da morte chega, quando a notícia de que a menina tinha morrido e que ele não incomodasse mais o mestre, ele ia desabar. Mas ele tinha se agarrado com Jesus. Ele tinha se aproximado, ele tinha se prostrado, ele tinha crido na promessa. Ele pediu ao Senhor: vem para a minha casa, eu quero viver a tua promessa na minha casa. Oh, glória a Deus. É na hora que ele vai desabar que Jairo vai descobrir: eu me agarrei com ele, mas ele também se agarrou comigo. E quando Jairo ia desabar, ele abraça Jairo, ele sustenta Jairo. Quando alguém diz: a tua menina morreu, eita, que notícia difícil, mas ele abraça Jairo. A morte lançou uma seta no coração de Jairo, mas ele é aquele que abraça, a vida abraça Jairo. Oh glória, e vai desfazendo o império da morte. Bendito seja Deus. Aquele que se agarra com o Senhor, aquele que se abraça com o Senhor, recebe o abraçar de Deus, recebe nesta manhã os abraços do Todo-Poderoso. Aquele que não recolhe a sua mão, aquele que se sustenta. A palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele esperarei, nele estarei seguro. A palavra de Deus diz: aquele que se esconde, aquele que se abriga no recôndito do leão, ou seja, nos braços do leão, estará protegido, estará preservado. Alguém pode perseguir, a morte pode perseguir, a matilha de lobos vorazes pode perseguir, mas não vai tocar, porque está no recôndito dos braços do leão da tribo de Judá. Jairo vai desabar, mas há um que sustenta na hora da queda e abraça Jairo e diz: não temas, crê somente. É como se ele dissesse: não temas, eu estou aqui. Bendito seja Deus. Escuta a palavra do Senhor, ele está aí. Bendito seja o seu nome. Não temas, eu estou aqui. Não temas, eu estou contigo. Não temas, você se agarrou a mim, porque a mim se agarrou, porque a mim se apegou com amor. Te livrarei, te exaltarei, te glorificarei, porque creu no meu nome. Você que se agarra, crê. Você que se agarra, espera. Você que se agarra, confia. Você que se agarra, depende. Você que se agarra, tem uma expectativa em Deus. Deus também tem uma expectativa em você. Pode estar tudo a desabar, mas tem um que te abraça, que te sustenta e diz: eu estou aqui. Eu estou aqui. A questão não é se tem gigante no vale. A questão não é se tem exército em ordem de batalha cercando a cidade. A questão é: quem é que está aqui? Quem é que está comigo? Quem é que está contigo? O Senhor Todo-Poderoso. Ele é aquele que diz para você, que crê na promessa, que se abraça com a promessa, que se agarra à promessa: eu estou aqui, eu estou contigo, eu não te deixarei. Porque não te deixarei.
até que haja cumprido o que te tenho falado. Bendito é o nome do Senhor. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, oh glória a Deus, quem tem encontro com Deus descobre a verdade. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. É porque presença de Deus não fica em parede. Promessa de Deus não se carrega nas costas. Aleluia. É a fé, é a linguagem da fé. Eita, eu não preciso de tatuagem dizendo que eu sou de Jesus para ser de Jesus. Não é a pele que eu tenho que circuncidar. Eu preciso circuncidar o coração. Eu preciso circuncidar a alma. Oh glória, eu não preciso, sabe, de açoites nas costas, em penitência, em uma clausura, em um mosteiro para ser de Jesus. Não, oh glória, porque a marca é a marca do sangue, lavado pelo sangue de Jesus, mais alvo que a neve serei. Bendito seja o nome do Senhor. A sua presença em mim, a sua presença em ti é a marca indelével, é a marca inefável, é o que muda o coração, é o que muda a mente, é o que muda a alma. Bendito seja o nome do Senhor. Não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. E ele diz: o Senhor está nesse lugar. Eu não sabia. E temendo disse: quão terrível é esse lugar. É o terrível no sentido de tremendo. É o terrível no sentido de maravilhoso, de incrível. E esse não é outro lugar senão a casa de Deus, é Betel, é Betel, é a casa do Senhor. E esta é a porta dos céus. Só Deus faz casa no deserto. Só Deus abre porta no deserto. Oh glória a Deus. Deus não depende de uma cidade cheia de prédios para abrir porta. Ai andar a Raminea. Ele abre porta no deserto porque Ele é Deus. Ele abençoou o ministério de João Batista no deserto comendo gafanhoto com mel. Oh Maria, Leas, tia, aia, timireia. Oh halaia, timiria. Então levantou-se Jacó, porque quem tem visão de Deus se levanta. Levantou-se Jacó pela manhã. Não tem mais depressão. Quem está depressivo, até pedra serve como travesseiro. Quem está depressivo, o deserto vira hotel. Mas quem recebe promessa, quem crê em promessa, quem tem encontro e visão de Deus, quem ouve a voz de Deus, se levanta. Então levantou-se Jacó pela manhã. Levantou-se pela manhã porque tem projeto, porque tem sonho para viver. Pela manhã de madrugada. Eu honro os que me honram, que de madrugada me busca, vai me encontrar. Aleluia. Eu quero ter esse encontro de Jacó, é de madrugada. Aleluia. Você pensa que aqui registrou que era de madrugada à toa? Eu quero ver a escadaria que leva até o céu, aonde o Senhor está bem no topo, é de madrugada. Derrataia. Oh glória, raia e rastoré. Eu quero a porta aberta do deserto, é de madrugada. Bendito é o nome do Senhor. Guarda no teu coração a palavra e viva. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro. Pedra não é para ser travesseiro. Pedra é material para construir. Quem não tem encontro com Deus, a pedra é recurso que vira travesseiro, porque não tem vontade de viver nem sonho nem promessa. Mas quem tem sonho e promessa, pega a pedra e pôs por coluna. É material de construção, é a casa de Deus. E pôs por coluna, é fundamento da casa do Senhor. E pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Oh, aleluia! E chamou o nome daquele lugar Betel,
Ou azeite, que significa o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus começa a mudar a perspectiva. O Espírito de Deus começa a mudar a alma. E o coração vai dando sonho, vai dando visão, faz ouvir a voz do Senhor, faz levantar de madrugada. Oh, glória a Deus. Oh, dá fundamento e fundações inabaláveis para viver a promessa. E chamou o nome daquele lugar Betel. Aqui é casa de Deus. Aqui não é mais deserto. Aqui não é mais crise. Aqui não é mais lugar indesejável. Aqui é a casa de Deus. É um lugar maravilhoso. É um lugar tremendo. É um lugar incrível, onde Deus está presente. Aqui é a base da escadaria que vai para cima. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Quem tem promessa muda os nomes dos lugares. Alguém diz, ali foi o lugar da tua derrota. Não, ali foi o lugar do começo da minha vitória. Aleluia. Aquele dia foi o dia da tua derrota. Não, aquele foi o dia em que o Senhor chegou na minha queda e me levantou. Vai mudando o nome dos lugares. Vai mudando o nome dos lugares da tua vida nesta manhã. Porque você tem uma promessa. E Jacó fez um voto dizendo... Oh, glória a Deus. Sabe, quem tem promessa tem desejo de dar alguma coisa para Deus. E Jacó fez um voto. Quem tem promessa faz aliança com Deus. E Jacó fez um voto dizendo, declarando com a sua boca. Quem tem promessa abre a boca. Abre a boca para exaltar, para adorar, para confessar Jesus Cristo é o meu Senhor. Para dizer, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. A promessa está em mim, a promessa está comigo. E Jacó fez um voto dizendo, se o Senhor for comigo e me guiar nesta viagem, se me der pão para comer, veste para vestir. É claro que para quem não tem nada, pão, veste, segurança, é muito importante. Às vezes, alguém diz, eu não quero pão, eu já tenho. Eu não quero veste, eu já tenho. Eu sei, quem tem não precisa. Mas para quem não nada tem, oh, aleluia, para quem está com as finanças a zero, a conta negativa, a despensa vazia, tem milagre maior do que quando chega a caminhoneta cheia da feira, oh glória, dizendo, Deus falou comigo. Oh glória, Rabias. Quando alguém chega na porta e diz, vamos ali. Ali aonde? Ali. E você entra no hipermercado e manda pegar os carros que quiser. Pega 4, 5, oh glória a Deus, vai enchendo aí. É para você a feira, não se preocupa, vai enchendo. E você, depois que está os carros tudo cheio, passa no hipermercado sem cartão, sem dinheiro. E quem te chamou paga a conta, coloca na caminhoneta, leva você em casa, descarrega e diz, Deus mandou dizer, eita, aquele é Deus que supre a tua vida. Benditos, eu estou te contando coisas que eu sei. Para Jacó, as coisas mais básicas lhe faltam. E ele começa a dizer, se o Senhor for comigo, e aqui está o que é mais importante, se o Senhor for comigo em toda e qualquer situação, e me guardar na viagem que faço, era uma viagem perigosa, se me der pão para comer, veste para vestir, quem anda com o Senhor não passa fome, Ele é o pão da vida. Quem anda com o Senhor não anda nu, Ele dá uma veste talada e brancura sem igual. Oh, bendito é o nome do Senhor. Não anda com pouca roupa, tem roupa suficiente. Bendito seja Deus. Pouca roupa é para quem não tem promessa. Pouca roupa, terra, tiereia, oh glória, é para quem não tomou posse da promessa. Pouca roupa,
Eita, porque está faltando obedecer ao Deus que faz promessas. Mas para quem entra na posse da promessa, tem veste talar, oh glória, tem veste decente, ritia cameneia, tem veste de qualidade, rataia, ratica landarebacaia, oh glória, é nutrido pelo maná do céu. E quem recebe nutrição deste maná tem um olhar diferente, tem uma postura diferente, tem um caminhar diferente, tem uma presença diferente. E eu em paz tornar a casa de meu pai. Deus disse que o faria tornar. O que ele não sabe é que é Jacó quem vai, mas quem vai tornar é Israel. Aleluia. Há um Deus que faz nascer de novo. Há um Deus que muda. Há um Deus que conserta. Há um Deus que muda coração. Há um Deus que regenera. Há um Deus que muda as ideias, muda o pensamento, muda a visão. Eita, Ele muda a cognição. Ele altera as sinapses da tua alma. Bendito seja o seu nome. Ele te afina. Como o músico afina um instrumento. O som não está bom. Aleluia. Ele bota o diapasão do Espírito na tua alma. Tchim, oh glória. Eita, e aperta as cordas. Tchum, aleluia. Tom. Bendito seja Deus. Até sair o sonzinho que ele gosta. Ele dói, viu? Ele estica e dói. Agora a música que vai sair da tua alma é celestial. A música que vai brotar da tua alma é uma adoração como nenhuma outra. Que coisa tremenda. E eu em paz tornar a casa de meu pai. O Senhor me será por Deus. Ele está constituindo o eterno como seu Deus. Ele está constituindo o eterno como o Senhor da sua vida, como o Senhor da sua história, como autor da sua biografia. Ele está constituindo o Senhor como seu Salvador, como seu provedor, como seu Deus. Ele está fazendo uma aliança dizendo: eu sou de Deus e Deus será meu Deus. Eu entrego a minha vida sem reservas ao Senhor. Eu renuncio a mim mesmo, ao meu próprio caminho, aos meus próprios conceitos. Eu me entrego totalmente ao Senhor que vem ao meu encontro para viver a promessa, e o Senhor será meu. Entrega a tua vida a Ele, retia, Ele vai receber a tua vida. E olha aí o melhor, Ele vai dar a vida dEle e colocar em você. Ele vai pegar a presença dEle e colocar em você. Aquele que me ama, Ele declarou em João 14: faz a minha vontade. E eu e o Pai faz a vontade dele para viver a promessa. E ele diz: e eu e o Pai iremos até ele, vamos até Jacó, e nele e nela faremos o nosso lar, faremos a nossa morada. Aleluia. Sabe o que é mais maravilhoso? Entregar a vida para Jesus. É que Jesus entrega a vida dele para a gente. Oh glória, sabe o que é maravilhoso? Em você viver com Deus, é que Deus passa a viver com você. Sabe o que é maravilhoso em andar com Deus? É que Deus passa a andar com você. É a companhia dele, não é a nossa, que faz a diferença. E eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra, oh glória, ele descobriu a pedra de construção. Ele descobriu a pedra fundamental. Ele descobriu a pedra angular. Ele descobriu a pedra de esquina. Oh, glória a Deus. Ele descobriu a pedra onde ele pode edificar e nada vai se abalar construído sobre ela. E esta pedra, e esta pedra que tem um posto por coluna, será a casa de Deus. A igreja é edificada sobre a pedra, Jesus Cristo. Nós somos Petros, parte da pedra. E o maravilhoso nesta construção é que ela tem o Espírito de Deus, ela tem o óleo do Espírito nela, que junta, que liga todas as partes, que articula todas as partes. Que coisa maravilhosa a igreja. E esta pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, é Deus quem dá. Eu digo que é dar para ter para dar, mas quem dá é Deus. Quem faz ter para dar é quem dá, é Deus. É dar para ter para dar, mas é Deus quem te dá. E de tudo que me deres, Jacó sabe, eu nunca mais serei desamparado. Jacó sabe, eu nunca mais passarei fome, eu nunca mais andarei com pouca roupa. Aleluia.
Oh glória, bendito é o nome do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente, ele diz, eu assumo um compromisso, certamente te darei o dízimo, a 10ª. Bendito é o nome do Senhor. E sabe o que Deus faz? Deus aceita a aliança de Jacó. Aleluia. Essa aliança vai reverberar por séculos. Essa aliança vai reverberar até os nossos dias. Essa aliança vai além dos nossos dias. Bendito é o nome do Senhor. Porque o nosso Deus é Deus de aliança. Oh, glória a Deus. Você pode estar em fuga como Jacó. Você pode estar fugindo como Jacó. Mas na manhã de hoje, o Senhor se faz presente na tua fuga. Nesta manhã, o pé da escadaria chegou bem onde você está, no teu deserto. Alema Yandere, no lugar da tua prostração. Você não precisa estar nas campinas do Jordão para que Deus te dê abundância. Ele não depende de campos verdejantes, é Ele quem faz brotar a erva do campo. É dele o querer, é dele o fazer, é dele o efetuar, é Ele quem socorre, é Ele quem se faz presente na tua vida. E nessa manhã, eu quero te convidar a fazer uma aliança com Deus. Assim como Jacó fez uma aliança, andando por caminhos que ele não tinha previsto, por escolhas que ele havia feito. Sabe, mas Deus é especialista em pegar a gente nos lugares difíceis, onde a gente mesmo se mete. Aleluia. É verdade. É a gente que se mete em certos vales. São as nossas escolhas que nos levam a situações. Mas Deus, Ele é fiel. Ele não nos deixa para trás. Ele vê o nosso encontro. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é o Deus que levanta o que está caído. Ele é o Deus que transforma a pedra dura em coluna, em fundamento firme, em sonho para viver, em lugar da promessa. Louvado seja o seu nome. O que é que eu devo fazer para viver como Jacó as promessas de Deus? Uma coisa só. Faz o que Jacó fez. Confessa: o Senhor é o meu Deus. Faz o que Esaú não fez. Confessa: o Senhor é o meu Deus. Eu não sou mais de mim mesmo, mas o Senhor é o meu Deus. E eu pertenço ao Senhor. Entrega a Ele nessa manhã a tua alma. Entrega a Ele nesta manhã o teu futuro. Entrega a Ele nesta manhã a tua vida. Você está às portas de 2026. Pode ser que 2025 tenha sido um lugar de luta e fuga. Tenha sido apenas um deserto por onde você tem peregrinado em uma longa jornada, já sem recursos, colocando e reclinando a cabeça em lugares desconfortáveis. Mas há uma presença nessa manhã. Há um Deus presente aqui nesta manhã. Ele não é apenas o Deus que é, Ele é o Deus que está. Ele é o Deus que se apresenta. Ele é o Deus que fala contigo. Ele é o Deus que te convida a fazer uma aliança com Ele. Entrega a tua vida a Ele. Escreva: eu quero Jesus, eu quero esse encontro. A vida de Jacó nunca mais vai ser a mesma. A vida de Jacó nunca mais será a mesma. Nunca mais estará só. Nunca mais estará ao relento. Nunca mais estará sozinho. Mas a presença estará com ele. O cuidado estará com ele. O amor estará com ele. A proteção estará com ele. Ele será cercado por dentro e por fora. É um Deus que sustentará a sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Como eu faço para viver? Vem, Jesus é a vida. Entrega a tua vida a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele.
E Ele fará maravilhas na tua história, no teu casamento, nos teus filhos. Aleluia. A família de Jacó será como nenhuma outra na terra. Por quê? Porque Jacó fez uma entrega ao Senhor. Vem para Jesus agora. Vem, Bruna. A Bruna já disse: eu te quero. Quem mais quer Jesus? Teia.